O jogador do Bragantino, Pedro Severino, que sofreu um acidente na rodovia Anhanguera, em Americana, segue em estado grave e o hospital informou há pouco que abriu os procedimentos para confirmação de morte cerebral. O outro jogador, Pedro Castro, que estava no mesmo carro, teve ferimentos leves. Ao vivo, o repórter Heitor Moreira está em frente ao Hospital Municipal lá de Americana. Tem a atualização desse caso. Heitor, boa noite para você. Oi, Thalita, boa noite para você, boa noite a todos. A assessoria do Hospital Municipal de Americana divulgou essa informação há pouco, então, que teve que abrir procedimento, por volta das 4h30 da tarde, para confirmar a morte cerebral do Pedro Severino, de 19 anos. Esse é um protocolo médico, são feitos vários exames por 2 médicos, inclusive. Então, a confirmação exata da morte cerebral do atleta só deve sair até as 4h30 da tarde de amanhã. O Pedro Severino e o Pedro Castro deram entrada aqui no Hospital Municipal de Americana por volta das 6 da manhã de hoje, logo depois do acidente registrado às 5 da madrugada na rodovia Anhanguera, também em Americana. O Pedro Severino deu entrada na unidade de saúde inconsciente, com ferimento muito grave na cabeça, passou por uma cirurgia que durou 5 horas e aí agora, no início da noite, a assessoria do hospital confirmou a informação de que teve que abrir um procedimento para confirmar a morte cerebral do atleta. O Pedro Castro, de 18 anos, ele já recebeu alta, mas ele continua aqui na unidade porque ele aguarda uma ambulância que o levará até a capital para fazer exames que ele não conseguiu fazer aqui. Esse é um pedido do clube do atleta. A gente vai conferir agora a reportagem do Rodrigo Castro, que traz mais detalhes sobre esse acidente registrado na madrugada de hoje aqui na nossa região. Essa imagem mostra como o carro ficou depois do acidente. Os 2 jogadores do Sub-20 do Bragantino estavam sendo levados por um motorista contratado que perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um caminhão. A viagem saiu de Ribeirão Preto, cidade dos 2 atletas, e ia até Atibaia, onde fica o CT do Bragantino. É que eles estavam voltando de uma folga quando sofreram um acidente por volta das 5 horas da manhã, na rodovia Anhanguera, em Americana. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que não apresentou consumo de álcool. Ele não se feriu gravemente. Mas Pedro Severino, que estava no banco da frente, passou por uma cirurgia que durou aproximadamente 5 horas no Hospital Municipal de Americana. Pedro Severino se transferiu por empréstimo do Botafogo de Ribeirão Preto ao Bragantino há uma semana. Ele é filho de Lucas Severino, ex-jogador conhecido no cenário nacional do futebol. Tem passagens pela seleção brasileira, onde disputou a Olimpíada de Sydney. Também jogou por Cruzeiro, Atlético Paranaense e é ídolo do Botafogo de Ribeirão. A outra vítima é Pedro Castro, de 18 anos, que estava no banco de trás do carro. A família já conseguiu conversar com o jogador, que sofreu ferimentos leves. A gente até agora estava nessa agonia, de não conseguir vê-lo, mas a minha irmã acabou de conseguir entrar. A gente já tinha informações de que ele estava bem, estava passando por esses exames de tomografia, raio-x, mas ela entrando agora e vendo ele, a gente fica mais em paz. Recentemente, Pedro Castro divulgou nas redes sociais a assinatura do primeiro contrato como profissional. O meia está no Bragantino há 2 anos. Geralmente, quando o Pedro tem folgas de mais de 2 dias, ele faz esse esforço para estar com a gente lá em Ribeirão. E aí eles se acertaram de vir de carona e aconteceu essa fatalidade aí. A informação que a gente tem do estado de saúde do Pedro Castro, de 18 anos, é que o estado de saúde dele é estável, tanto que ele já recebeu alta aqui do Hospital Municipal de Americana, mas o clube vai levá-lo até o Hospital 9 de Julho, na capital, para ele fazer exames que não conseguiu fazer aqui. Infelizmente, a informação que a gente tem do Pedro Severino não é a mesma, do Pedro Castro. Há pouco, a assessoria do Hospital Municipal de Americana informou então que teve que abrir um procedimento para confirmar a morte cerebral do atleta. Esse procedimento foi aberto por volta das 4h30 da tarde e dura mais ou menos aí 24 horas, então a confirmação exata da morte cerebral dele deve ser divulgada até as 4h30 da tarde de amanhã. Sobre o inquérito, esse inquérito foi aberto, a delegacia de Americana já ouviu alguns
algumas pessoas envolvidas nesse acidente, tanto o motorista do caminhão como também o motorista que levava os meninos, né? Os meninos saíram de Ribeirão Preto, onde estavam de folga, e estavam indo em direção a Atibaia quando sofreram esse acidente aqui na região de Americana, né? Bateram na traseira aí de um caminhão por volta das 5 da madrugada. Essas são as informações, então, Thalita, que agora no fim da tarde, a todo momento, né, chegava uma nova informação, familiares do Pedro Severino dizendo que a equipe médica foi até a família informar sobre a morte cerebral dele, mas o que a gente tem mesmo de informação oficial é essa nota divulgada há pouco, no início da noite, da assessoria do Hospital Municipal de Americana, dizendo que abriu sim procedimento para confirmar a morte cerebral do atleta Pedro Severino. A qualquer momento, a qualquer novidade, a gente volta aqui ao vivo no EPTV2. É contigo no estúdio. Tá certo, Heitor. Muito obrigada pelas informações. Se não tivermos nenhuma atualização, amanhã cedo, no Bom Dia Cidade, a gente continua acompanhando esse caso e os novos procedimentos que serão adotados daqui para frente. Obrigada, viu? Bom trabalho para você.